O mistério do áureo florescer. Terceira parte. Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. A Escola Jinayana. A conquista do Ultramar Vitae, ou mundo superliminal e ultraterrestre, seria algo mais que impossível se cometêssemos o erro de subestimar a mulher. O verbo delicioso de Isis surge do seio profundo de todas as idades, aguardando o instante de ser realizado. As palavras inefáveis da deusa Neith têm sido esculpidas com letras de ouro nos muros resplandecentes do Templo da Sabedoria. Eu sou a que foi, é e será, e nenhum mortal levantou meu véu. A primitiva religião de Jano ou Jaino, quer dizer, a áurea, solar, e super-humana doutrina dos Jinas, absolutamente sexual, tu o sabes. Escrito está, com carvões acesos no livro da vida, que, durante a idade de ouro do Lácio e da Ligúria, o rei divino Jano ou Saturno, Rial, Baco, Jeová, e Odev, imperou sabiamente, sobre aquelas santas gentes, tribos áreas todas, ainda que de muito diversas épocas e origens. Então, ó Deus meu, como em épocas semelhantes de outros povos da antiga Arcádia, podia dizer-se que conviviam felizes Jinas e homens. Dentro do inefável idílio místico, comumente chamados encantos da Sexta-feira Santa, sentimos, no fundo de nosso coração, que nos órgãos sexuais existe uma força terrivelmente divina, que a mesma pode liberar ou escravizar o homem. A energia sexual contém, em si mesma, o arquétipo viviente do autêntico homem solar que deve tomar forma dentro de nós mesmos. Muitas almas sofredoras quiseram ingressar no Montsalvate transcendente, mas, desgraçadamente, isto é algo mais que impossível devido ao véu de Ísis ou véu sexual adâmico. Entre a bem-aventurança inefável dos paraísos Jinas, existe, certamente, uma humanidade divina que é invisível aos sentidos dos mortais, devido a seus pecados e limitações, nascidos do abuso sexual. Escrito está e com caracteres de fogo no grande livro da vida que, na cruz Jaina ou Jina, esconde-se, milagrosamente, o segredo indizível do grande arcano, a chave maravilhosa da transmutação sexual. Não é difícil compreender que tal cruz mágica é a mesma suástica dos grandes mistérios. Entre o êxtase delicioso da alma que anela, podemos e até devemos pôr-nos em contato místico com Jano, o austero e sublime hierofante Jina que, no velho continente Mu, ensinar a ciência dos Jinas. No Tibete secreto, existem duas escolas que se combatem mutuamente. Quero referir-me, claramente, às instituições Mahayana e Jinayana. Em nosso próximo capítulo, falaremos sobre a primeira destas duas instituições. Agora, só nos preocuparemos pela escola Jinayana. É ostensível que o caminho Jinayana resulta, no fundo, profundamente búdico e crístico. Neste misterioso caminho encontramos, com assombro místico, os fiéis custódios do Santo Graal, ou pedra iniciática, quer dizer, da suprema religião síntese que foi a primitiva da humanidade, a doutrina da magia sexual. Jana, Svana ou Jaina é, pois, a doutrina desse velho deus da luta e da ação, chamado Jano, o senhor divino de duas caras, transposição andrógena do Hermes egípcio e de muitos outros deuses dos panteões maias, quixés e astecas, cujas imponentes e majestosas esculturas cinzeladas na rocha viva ainda se podem ver no México. O mito greco-romano conserva, ainda, a recordação do desterro de Jano, ou Jaino, à Itália, por haver arrojado, do céu, Cronos ou Saturno, quer dizer, a recordação legendária de seu descenso à Terra como instrutor e guia da humanidade, para dar a esta primitiva religião natural Jina ou Jaina. Jana, ou Jaina, é também, obviamente, a maravilhosa doutrina chino-tibetana de Dan, Shanzan, Xuan, Loan, Un ou Jianshuan, características de todas as escolas esotéricas do mundo ário, com raízes na submersa Atlântida. A doutrina secreta, a doutrina Jaina primitiva fundamenta-se na pedra filosofal, no sexo, no Sahaja Maituna. Doutrina gnóstica infinitamente superior, por mais antiga, ao próprio Brahmanismo, a primitiva escola Jinayana, é a da estreita senda que conduz à luz. Doutrina de salvação realmente admirável, da qual, na Ásia Central e na China, ficam muitíssimas recordações, como ficam também na maçonaria universal, onde ainda encontramos, por exemplo, a supervivência da simbólica cruz Jaina ou Svastika, de Svan, o Ansa, o cisne, a ave fênix, a pomba do Espírito Santo, ou Paráclito, alma do templo do Graal, Nus, ou Espírito, que não é senão um ser ou Dhyani do homem. Ainda nestes tempos modernos, todavia,
Podemos achar rastros, na Irlanda, desses 23 profetas dísnas ou conquistadores de almas que foram enviados em todas as direções do mundo pelo fundador do jainismo, o Rishi Bhajadeva. Nos instantes em que escrevo estas linhas, vêm à minha memória recordações transcendentais. Num dos tantos corredores de um antigo palácio, não importa a data, nem a hora, bebendo água com limão em taças deliciosas de fino bacará, junto com um grupo muito seleto de Elohim, disse: eu necessito descansar por um tempo entre a felicidade, faz vários Mahavantaras estou ajudando a humanidade e já estou cansado. A maior felicidade é ter Deus dentro, contestou um arcanjo muito amigo. Aquelas palavras me deixaram perplexo, confuso, pensei no Nirvana, no Mahaparinirvana, etc. Habitando em regiões de tão intensa felicidade, poderia, acaso, alguma criatura não ser feliz? Como? Por quê? Por não ter a monada dentro? Cheio, pois, de tantas dúvidas, resolvi consultar o velho sábio Jano, o deus vivente da ciência Ginas. Antes de entrar em sua morada, fiz, ante o guardião, uma saudação secreta, avancei ante os vigilantes e os saudei com outra saudação e, por último, tive a dita de encontrar-me frente ao deus Jano. Falta outra saudação, disse o venerável. Não há melhor saudação que a do coração tranquilo. Assim respondi, enquanto, devotamente, punha minhas mãos no cárdias. Está bem, disse o sábio. Quando quis fazer-lhe perguntas que dissipassem minhas mencionadas dúvidas, o ancião, sem falar nenhuma só palavra, depositou a resposta no fundo de minha consciência. Tal resposta podemos resumi-la assim. Ainda que um homem habitasse o Nirvana ou qualquer outra região de ditas infinitas, se não tem Deus dentro, não seria feliz. Entretanto, se vivesse nos mundos infernos ou no cárcere mais imundo da terra, tendo Deus dentro, seria feliz. Concluiremos este capítulo dizendo: a escola Jnayana, com seu esoterismo profundo, nos conduz pela via sexual até a encarnação do Verbo e a liberação final. Oremos. Budismo Zen. Por que a última verdade prajna que o budismo Zen quer indicar é tão indefinível, abstrata e inacessível? Definir significa, realmente, pôr limites intelectuais, ou declarar o sentido de uma coisa determinada. Prender, no sentido empregado aqui, significa compreender algo e retê-lo na memória. Como o próprio ato de definir consiste, obviamente, em encerrar algo dentro de um certo limite, será, necessariamente, finito, estreito e restrito em sua natureza, assim, também, compreender significa prender algo mentalmente. Porém, nem tudo será igualmente limitado e exclusivo. A última verdade prajna que a escola Zen quer indicar, não pode ser, de nenhum modo, algo estreito, finito ou exclusivo, deve ser algo vasto, universal e infinito, algo que tudo inclui e alcança, algo mais além da definição e da designação. A mesma palavra definir sugere, ostensivelmente, um dedo humano que assinala um objeto determinado, e a palavra prender sugere a mão que retém algo e não solta. Dada esta lamentável limitação e este aferramento profundamente arraigado no racionalismo do animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não é, de modo algum, surpreendente que a livre e onincludente verdade prajna se torne, realmente, algo evasivo que sempre está iludindo, misteriosamente, todo pensador. E iluminação. Esta palavra, grandiosa em essência e em potência, usa-se, neste capítulo, para indicar, enfaticamente, a experiência mística transcendental que consiste em experimentar o tão, a verdade Zen, o real. Não é suficiente compreender algo, necessitamos captar, aprender, capturar sua íntima significação. O sexto patriarca perguntou ao Bodhidharma: como é possível alcançar o tão? O Bodhidharma respondeu: exteriormente, toda atividade cessa, interiormente, a mente deixa de agitar-se. Quando a mente se converteu num muro, então advém o tão. É urgente saber que o Zen japonês é o mesmo dhyana indostânico, o Jhana Pali, o Chana chinês, uma forma extraordinária do budismo Mahayana. É inquestionável que os estudos e práticas Zen nos permitem captar o íntimo significado dos ensinamentos budistas, preconizados pela escola Mahayana, antítese maravilhosa e complemento, por sua vez, da escola de autorrealização íntima Jnayana. O vazio iluminador resulta impossível de descrever com humanas palavras. Não é definível ou descritível. Como disse o mestre em Wai Zhang, qualquer coisa que se diga, falhará no ponto principal.
O ensinamento budista sobre o vazio é compreensivo e profundo e requer muito estudo antes de ser entendido. Só na ausência do ego podemos experimentar, de forma direta, o vazio iluminador. Endeusar a mente é um absurdo, porque esta, em si mesma, é tão só um calabouço fatal para a consciência. Afirmar que a mente é o Buda, dizer que é o tão, resulta um disparate, porque o intelecto é tão só uma jaula para a consciência. A mística experiência do vazio iluminador se realiza sempre fora do terreno intelectual. A iluminação budista nunca é conseguida, desenvolvendo a força mental, nem endeusando a razão, pelo contrário, logra-se desatando qualquer vínculo que nos ate à mente. Só liberando-nos do calabouço intelectual, poderemos vivenciar a dita do vazio iluminador, livre e inteiramente insubstancial. O vazio é simplesmente um termo budista claro e preciso que denota a natureza não substancial e não pessoal dos seres e um sinal de indicação do estado de absoluto desprendimento e liberdade fora do tempo e mais além da mente. Bebei o vinho da meditação na taça deliciosa da perfeita concentração. As duas escolas. A realidade, Li, em chinês, pode ser vista de maneira repentina, porém, a matéria, Shi, em chinês, deve ser cultivada de forma progressiva e ordenada. Em outras palavras, depois de ter chegado ao êxtase, tem que se cultivá-lo até seu completo desenvolvimento e maturidade. Assim, o trabalho esotérico consiste em dois aspectos principais, a visão e a ação. Para ter uma visão, é preciso subir até o mais alto da montanha e olhar dali. Para iniciar a viagem, é preciso descer até o fundo do abismo e começar a caminhar dali. Ainda que o templo Zen, que é uma forma maravilhosa do budismo Mahayana, esteja sustentado pelos dois pilares da visão e a ação, é ostensível que põe ênfase muito especial no primeiro. Isto é reconhecido, claramente, pelo Guruji Ishan que disse, tua visão e não tua ação é o que me importa. É por isto que os mestres impõem toda a ênfase no êxtase, no samadhi, no satori e concentram todos os seus esforços em levar diretamente seus discípulos, ou chelas, até ele. A escola tibetana de Jnana é diferente, ainda que suas duas colunas torais sejam, também, a visão e a ação, é inquestionável que põe especial solenidade na segunda e luta incansavelmente para levar os seus devotos à nona esfera, ou o sexo. Não é demais, neste capítulo, afirmar que os aspirantes da escola Mahayana anelam, de verdade e com ânsia infinita, a experiência direta do vazio iluminador. De nenhuma maneira exageramos conceitos se afirmamos com certa veemência que os discípulos da escola Jnana trabalham, tenazmente, na forja dos cíclopes, o sexo, com o propósito inteligente de lograr a autorrealização íntima do vazio iluminador. Quando a mente está quieta, quando a mente está em silêncio, por dentro e por fora e no centro, advém a experiência mística do vazio, porém, é óbvio que, autorrealização é algo muito diferente. O vazio não é muito fácil de explicar. Certamente vos digo que não é definível ou descritível. A linguagem destes humanoides, que povoam a face da Terra, tem sido criada para designar coisas e sentimentos existentes, não é adequada para expressar aquilo que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. O vazio iluminador não é assunto de conhecer ou não conhecer, experimentá-lo diretamente é o indicado. Visão e ação se complementam mutuamente. As duas escolas citadas resultam indispensáveis. Ver com lucidez infinita só é possível na ausência do ego, do mim mesmo, do si mesmo, dissolvê-lo é urgente. A ação consciente é o resultado do trabalho progressivo na forja dos cíclopes, o sexo. A flor áurea estabelece o equilíbrio harmônico perfeito entre a visão e a ação. O embrião áureo, a sublime flor, é um embasamento extraordinário do Buda íntimo. Arcaicas tradições milenares dizem que existem duas classes de Budas. A. Budas transitórios. B. Budas permanentes. É ostensível que os primeiros se encontram em trânsito, de esfera em esfera, lutando por realizar, em si mesmos, o vazio iluminador. É inquestionável que os segundos são os Budas de contemplação, aqueles que já realizaram, dentro de si mesmos, o vazio iluminador. No estudo esotérico do Zen forma maravilhosa da escola Mahayana existem dois termos chineses muito interessantes, Shin e Sin. Utilizado como verbo, Shin significa ver ou mirar, utilizado como substantivo, significa a visão, o entendimento ou a observação. Sin significa a prática, a ação, o trabalho esotérico. Também se pode usar como verbo ou substantivo. Shin, em seu sentido mais íntimo,
significa todo o entendimento místico do ensinamento budista, porém, no Zen, não só denota o entendimento claro e evidente dos princípios e da verdade prajna, senão que, também, implica na visão desperta que surge da experiência o satori, êxtase, samadhi. Shin, neste sentido transcendental e divinal, pode ser entendido como realidade vista ou uma visão da realidade. Ainda que isto signifique ver a realidade, não implica na possessão ou no domínio da mesma. Sim, o trabalho fecundo e criador na frágua acesa de Vulcano é fundamental quando se quer a possessão e o domínio do real. Homens despertos. Um monge desperto chamado Qin-Jan foi visitar o venerável mestre Huichan. Ao chegar, perguntou muito solenemente a certo asceta ajudante se o mestre real estava em casa. O místico contestou, sim, porém, não recebe visitas. Qin-Jan disse, o que dizes é demasiado profundo e estranho. O anacoreta ajudante replicou, nem sequer os olhos do Buda podem ver. Então argumentou Qin-Jan, a fêmea do dragão pariu um dragãozinho e a da fênix pariu uma pequena fênix. E logo se retirou. Mais tarde, quando Huichan saiu da meditação em que se achava e se inteirou do que havia ocorrido em sua casa, golpeou o religioso assistente. Quando Qin-Jan se inteirou disto, fez o seguinte comentário: este velho merece ser chamado o mestre real. No dia seguinte, Qin-Jan, o homem de consciência desperta, voltou a visitar o guru Huichan. De acordo com os exóticos costumes orientais, quando divisou o guru, estendeu sobre o chão sua manta, como dispondo-se a sentar-se para receber seus ensinamentos. Huichan disse, não é necessário, não é necessário. Qin-Jan retrocedeu um pouco e o mestre real disse enfaticamente, está bem, está bem. Entretanto, de forma inusitada, Qin-Jan avançou novamente uns quantos passos. Então o mestre real disse, não, não. Entretanto, Qin-Jan compreendeu tudo, deu uma simbólica volta ao redor do hierofante e se foi. Mais tarde, o venerável comentou, muito tempo passou desde os dias dos bem-aventurados. As pessoas são agora muito folgadas. Dentro de 30 anos será muito difícil encontrar um homem como este. Estranhas atitudes. Práticas telepáticas instantâneas. Intuições que relampagueiam. Explicar tudo isto seria como castrar o ensinamento. Nossos muito amados leitores devem captar sua profunda significação. Huichan possuía o embrião áureo, é ostensível que havia realizado, em si mesmo, o vazio iluminador. Qin-Jan era, também, um homem de consciência desperta. Alguém que, ainda que não tivesse, todavia, autorrealizado o vazio, possuía a flor áurea. Huangpo encontrou, uma vez, um monge desperto e caminhou junto com ele. Quando chegaram próximo de um rio borrascoso que furioso se precipitava entre seu leito de rochas, Huangpo tirou, por um momento, seu chapéu de bambu e, deixando de lado seu bastão, deteve-se a pensar como poderiam passar. Estando nestas reflexões, de repente, algo insólito sucede, o outro monge caminhou sobre as águas tormentosas do rio, sem deixar que seus pés tocassem a água, e chegou, em seguida, à outra margem. Contam velhas tradições que se perdem na noite dos séculos que, quando Huangpo viu o milagre, mordeu os lábios e disse, não sabia que podia fazer isso. Se o soubesse, tê-lo-ia empurrado até o fundo do rio. Estes poderes milagrosos são, simplesmente, os produtos naturais da verdadeira iluminação e os têm os homens despertos, aqueles que já fabricaram o embrião áureo na frágua acesa de Vulcano, o sexo. Chanshen Shi nos conta o seguinte relato. O mestre Zenpu Hua havia sido ajudante de Lin Shi. Um dia decidiu que havia chegado o momento de morrer e, então, se dirigiu ao mercado e pediu ao povo que lhe desse, por caridade, uma vestimenta. Porém, quando algumas pessoas que ofereceram a vestimenta e outras roupas, ele as recusou e seguiu marchando com o bastão na mão. Quando Lin Shi ouviu isto, persuadiu algumas pessoas que dessem a Pu Hua um ataúde. Assim, ofereceram um ataúde a Pu Hua. Ele sorriu e disse aos doadores, este indivíduo, Lin Shi, é realmente mau e charlatão. Depois aceitou o ataúde e anunciou ao povo, amanhã sairei da cidade pela porta do leste e morrerei em algum rincão dos subúrbios do leste. No dia seguinte, muita gente da cidade, levando o ataúde, escoltou-o até a porta do leste. Porém, subitamente, ele se deteve e exclamou, não, não. Segundo a geomancia,
este dia não é auspicioso. É melhor que morra amanhã, num subúrbio do sul. Assim, no dia seguinte, todos se encaminharam à porta do sul, porém, Purruá mudou, outra vez, de ideia e disse ao povo que preferia morrer no dia seguinte, no subúrbio do oeste. Muito menos gente foi escoltá-lo no dia seguinte. E, novamente, Purruá mudou de ideia, dizendo que adiava sua partida deste mundo um dia mais tarde e que, então, morreria num subúrbio do norte. Então, as pessoas se cansaram do assunto e, assim, ninguém o escoltou no dia seguinte. Purruá teve que levar, ele mesmo, o ataúde até o subúrbio do norte. Quando chegou, meteu-se no ataúde, sempre com o bastão na mão e esperou que chegassem alguns transeuntes. Então lhes pediu que pregassem o ataúde, uma vez que ele estivesse morto. Quando eles consentiram, ele se deitou e morreu. Então continua dizendo Tianxenxi: os transeuntes pregaram o caixão, como o haviam prometido. As notícias deste fato chegaram, prontamente, à cidade e as pessoas começaram a chegar aos montes. Alguém sugeriu, então, que abrissem o ataúde para dar uma olhada no cadáver, porém, ao fazê-lo, ante a sua surpresa, não encontraram nada. Antes de recobrar-se da surpresa, ouviram, do céu, o som familiar das campainhas do bastão que Purruá havia levado toda a sua vida. No princípio a campainha era violenta, porque estava muito perto, depois se tornou mais e mais débil, até que, finalmente, desapareceu inteiramente. Ninguém soube aonde havia ido Purruá. Goethe. Em sublime e inefável êxtase Goethe proclamava sua divina mãe Kundalini como autêntica libertadora. Levantai os olhos até a visão salvadora a vós, todas as almas ternas arrependidas. A fim de transformar-nos, cheias de agradecimento para um venturoso destino. Que cada sentido purificado esteja pronto para seu serviço. Virgem, Mãe, Rainha, Deusa. Sede propícia. Goethe sabia que sem o auxílio de Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, seria impossível a eliminação do ego animal. Incontestavelmente, nas relações amorosas mais conhecidas de Goethe, excluindo-se, naturalmente, a sustentada com Cristina Vulpius foram, sem exceção alguma, de natureza mais erótica que sexual. Disse o sábio Valdemar: não cremos ser demasiado dizer que em Goethe o desfrutar da fantasia era o fundamental em suas relações com as mulheres. Esforçava-se para captar a sensação de entusiástico consolo. Numa palavra, o excitante elemento musa da mulher, que lhe inflamava o espírito e o coração em absoluto devido a procurar a satisfação para sua matéria. O apaixonado namoro que teve por Carlota Buff, Lili ou Frederica Brion não podia desenvolver correspondentemente toda a situação sexual. Muitas histórias literárias tentam expor simplesmente até que ponto chegaram as relações de Goethe com a Sra. von Stein. Os fatos examinados abonam a ideia de que se tratou de uma correspondência ideal. Goethe não viverá, como é sabido, em completa abstinência sexual na Itália. Em seu regresso à pátria, estabelecera rapidamente um vínculo com Cristina Vulpius, a qual nada lhe recusava, permite a conclusão que devesse carecer de algo. Prossegue dizendo Valdemar: indubitavelmente Goethe amou de maneira mais apaixonada quando se achava separado do objeto de seu anseio. Só na reflexão seu amor tomava corpo e lhe insuflava ardor. Invariavelmente, quando deixava brotar de sua pena os sentimentos de seu coração para com a Sra. von Stein, estava realmente próximo dela, mais próximo do que jamais pudera estar fisicamente. Hermann Grimm diz com razão: sua relação com Lotte só é compreensível quando reportamos toda a sua paixão às horas em que não estava com ela. Enfatizamos que o coito dos fornicários aborrecia a Goethe. Assim que traz a mim amor. Um desdichado desfrute. Leva-te o dizeio de tantas canções, vuelve a levar-te o breve placer. Leva-te-lo y dá ao triste pecho. Ao eterno triste pecho, algo mejor. Que fale agora o poeta. Que diga o que sente, em verdade e poesia. Eu saía raramente, mas nossas cartas, referindo-se a Frederica, eram trocadas cada vez cheias de vida. Punha-me a par de circunstâncias, para tê-las presentes, de modo que tinha diante de minha alma, com afeto e paixão, seus merecimentos. A ausência fazia-me livre e toda minha inclinação florescia devidamente só pela prática na distância. Em tais instantes podia ficar deslumbrado pelo PURVIR. Em seu poema A Felicidade da Ausência expressa claramente sua propensão para a metafísica erótica.
Suga, ó jovem, o sagrado néctar da flor ao longo do dia, no olhos da amada. Mas, sempre esta dita é melhor que nada, estando afastado do objeto do amor. Em parte alguma esquecê-la posso, mas se à mesa sentar-me tranquilo com espírito alegre e em toda a liberdade e o imperceptível engano, que faz venerar o amor, e converte em ilusão o desejo. Comentando, diz Valdemar, o poeta não se interessava por nada e isto deve ser consignado nem pela senhora von Stein, nem como ela realmente era, mas como havia através do anseio de seu próprio coração criador. Seu anseio metafísico pelo eterno feminino se projetava de tal modo sobre Carlota que nela via a mãe, a amada, numa palavra, como sendo o princípio universal, ou a própria ideia de Eva. Já em 1775 escrevia, seria um magno espetáculo ver como se refletia nesta alma o universo. Ela vê o universo tal como ele é, por certo, mediante o amor. Entretanto Goethe pode poetizar a mulher que amava, ou seja, criar um ente ideal que correspondesse ao voo de sua fantasia, e a isto, era fiel e dedicado. Porém, quando relaxava o processo desta poetização, por sua própria culpa, ou da outra pessoa, afastava-se. Procura suas sensações erótico-poéticas até o momento em que a coisa ameaça ficar séria. Neste ponto busca refúgio na distância. Permita-nos a liberdade de discordar de Goethe neste aspecto espinhoso de sua doutrina. Amar alguém à distância, prometer muito e depois parece-nos demasiado cruel. No fundo, existe fraude moral. Ao invés de apunhalar corações adoráveis, melhor é praticar o Sarraja Maituna com a esposa sacerdotisa, amando-a e permanecendo fiel durante toda a vida. Este homem compreendeu o aspecto transcendental do sexo, porém falhou no ponto mais delicado. Por essa razão não obteve a autorrealização íntima. Goethe, adorando a sua divina mãe Kundalini, exclama cheio de êxtase: Virgem pura no mais belo sentido. Mãe digna de veneração. Rainha eleita por nós. De condição igual aos deuses. Ansiando morrer em si mesmo aqui agora durante o coito alquímico, querendo destruir a Mefistófeles, exclama: Flechas, transpassai-me. Lanças, submetei-me, feri-me. Tudo desapareça, desvaneça-se tudo. E brilha a estrela perene, foco do eterno amor. Este bardo genial possuía, inquestionavelmente, uma intuição maravilhosa. Se tivesse achado o caminho secreto numa só mulher, se com essa mulher houvesse trabalhado durante toda a vida na nona esfera, obviamente teria chegado à libertação final. Em Fausto expõe, com grande acerto, a fé na possibilidade da elevação do embrião áureo, passa por transformações íntimas extraordinárias. Seremos, então, homens com alma. Ao chegarmos a essas alturas, alcançamos a maestria, o adeptado e nos transformaremos em membros ativos da fraternidade oculta. Não obstante, isto não significa perfeição no sentido mais amplo da palavra. Bem sabem os divinos e os humanos quão difícil é alcançar a perfeição na maestria. Diga-se de passagem, urde saber que tal perfeição só se consegue depois que tenhamos realizado esotéricos e profundos trabalhos nos mundos, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. De todas as maneiras, a encarnação da alma humana ou o terceiro aspecto da Trimurti hindustânica conhecida como Atman Buddhi Manas em nós, e sua mescla com o embrião áureo, é um evento cósmico extraordinário que nos transforma de forma radical. A encarnação do Manas superior em nós não implica o ingresso dos princípios átmico e búdico ao interior de nosso organismo. Este último pertence a trabalhos ulteriores sobre os quais falaremos profundamente em nosso futuro livro intitulado As Três Montanhas. Depois desta pequena digressão, indispensável para o tema em questão, continuaremos com o seguinte relato. Há muito tempo sucedeu-me no caminho da vida algo insólito e inusitado. Uma noite, enquanto me ocupava em interessantíssimos trabalhos esotéricos fora do corpo físico, tive de aproximar-me com o eidolon da gigantesca cidade de Londres. Recordo, com inteira clareza, que ao passar por certo lugar daquela urbe percebi, com um místico assombro, a aura amarela resplandecente de um jovem inteligente que se encontrava apostado numa esquina. Penetrei num café muito elegante daquela metrópole sentando-me ante uma mesa, comentei o caso com uma pessoa de certa idade que lentamente saboreava numa xícara o conteúdo delicioso daquela bebida árabe. De repente algo inusitado acontece, senta-se ao nosso lado aquele mesmo jovem de resplandecente aura amarela que momentos antes tanto admirava.
Após as costumeiras apresentações, fiquei sabendo que se tratava daquele que em vida escrevera o Fausto. Era o Goethe. No mundo astral acontecem maravilhas, fatos extraordinários e prodígios. Não é raro encontrar-se ali homens já desencarnados, personagens como Victor Hugo, Platão, Sócrates, Danton, Molière, etc. Assim, pois, vestido com o Eidolon, quis conversar com o Goethe fora de Londres, às margens do imenso mar. Convidei-o e ele aceitou meu convite. Juntos, numa das praias daquela grande ilha britânica onde se encontra a capital inglesa, estávamos conversando enquanto podíamos ver algumas ondas mentais cor-vermelho sanguinolentas que flutuando sobre o furioso oceano vinham até nós. Expliquei àquele jovem de radiante aura, que ditas formas mentais provinham de uma dama que na América Latina me desejava sexualmente. Isso não deixou de causar-nos certa tristeza. Brilhavam as estrelas do espaço infinito. As ondas enfurecidas, rugiam e golpeavam incessantemente a arenosa praia. Conversando sobre os acantilados do ponto eu e ele, trocando ideias resolvi fase 4R-lhe a queima-roupa, como se diz comumente no mundo físico, as seguintes perguntas. Tens novo corpo físico? Sim. Teu veículo atual é masculino ou feminino? Meu corpo atual é feminino. Em que país estás reencarnado? Amas alguém? Estou reencarnado na Holanda e amo um príncipe holandês. Penso casar-me com ele em determinada data, perdoe-me, caro leitor, pois não posso mencionar a data. Pensava que teu amor fosse estritamente universal, amar as rochas, as montanhas, aos rios, aos mares, às aves que voam, aos peixes que deslizam nas profundas águas, disse-lhe. O amor não é por acaso uma chispa do amor divino? Este tipo de resposta em forma de pergunta pronunciada por aquele que em sua passada reencarnação se chamara Goethe, deixou-me perplexo. Indubitavelmente o insigne poeta me havia dito algo irrefutável e perfeitamente exato. A reencarnação. O Bhagavad Gita, o livro sagrado do Sr. Krishna, diz textualmente o seguinte. O ser não nasce, nem morre, nem se reencarna. Não tem origem, é eterno, imutável, o primeiro de tudo e não morre quando lhe matam o corpo. Que os nossos leitores gnósticos reflitam agora no seguinte versículo, antitético e contraditório. Como alguém que deixa suas vestes gastas e se coloca noutras novas, assim é o ser corpóreo. Deixa seu corpo gasto e entra noutros novos. Dois versículos opostos do grande Avatar Krishna. Se não conhecêssemos a chave, obviamente ficaríamos confusos. Ao deixar o corpo, tomando a senda do fogo, da luz, do dia, da quinzena luminosa da lua e do solstício setentrional, os conhecedores de Brahma vão a Brahma. O yogi que ao morrer segue pela senda da fumaça, da quinzena obscura da lua e do solstício meridional, chega à esfera lunar, um mundo astral, e logo renasce, retorna, se reincorpora. Estas duas sendas, a luminosa e a escura, são consideradas permanentes. Pela primeira nos emancipamos. Pela segunda, renascemos ou retornamos. Declaramos, contudo, que o ser, o Senhor encarnado em alguma criatura perfeita, pode voltar, reencarnar-se. Quando o Senhor, o ser, toma um corpo ou o deixa, ele se associa com os 6 sentidos ou os abandona e se vai com a brisa que leva consigo o perfume das flores. Dirigindo os ouvidos, os olhos, os órgãos do tato, o olfato e também a mente, ele experimenta os objetos dos sentidos. Os ignorantes, alucinados, não veem quando ele toma um corpo, quando deixa ou quando faz as experiências associando-se com as gunas. Em compensação, os que têm os olhos da sabedoria o veem. Como documento extraordinário para a doutrina da reencarnação vale pena meditar sobre o seguinte versículo de Krishna. Ó Bharata! Toda vez que a religião decai e prevalece a irreligião, encarno-me novamente, reencarno-me, para proteger os bons, destruir os maus e estabelecer a religião. Reencarno-me em distintas épocas. De todos estes versículos de Krishna deduz-se logicamente, com inteira clareza, 2 conclusões. A. Os conhecedores de Brahma vão a Brahma e podem, se assim o quiserem, voltar, incorporar-se, reencarnar-se para trabalhar na grande obra o Pai. B. Aqueles que não dissolvem o ego, o eu, o mim mesmo, depois da morte vão pela senda da fumaça, da quinzena escura da lua e do solstício meridional, chegam à esfera lunar e logo renascem, retornam, reincorporam-se neste doloroso vale do Sansara.
A doutrina do grande avatar Krishna ensina que só os deuses, semideuses, reis divinos, titãs e divais se reencarnam. Retorno é algo muito diferente. É inquestionável o retorno de Kalpas, Yugas, Mahanvantaras, Mahapralayas, etc. A lei do eterno retorno de todas as coisas combina-se sempre com a lei da recorrência. Os egos retornam incessantemente para repetirem dramas, cenas, acontecimentos, aqui e agora. O passado se projeta no futuro através do beco do presente. A palavra reencarnação é muito exigente e não deve ser usada de qualquer maneira. Ninguém poderia reencarnar-se sem antes haver eliminado o ego, sem ter de verdade uma individualidade sagrada. Reencarnação é uma palavra muito venerável. Significa de fato, reincorporação do divinal em um homem. Reencarnação é a repetição desse acontecimento cósmico numa nova manifestação do divino. De forma alguma estamos exagerando ao enfatizarmos a transcendental ideia de que a reencarnação só é possível para os embriões áureos que já lograram em qualquer ciclo de manifestação a união gloriosa com a super-alma. Seria um absurdo confundir a reencarnação com o retorno. Seria cair num desatino da pior espécie, afirmar que o ego, legião de os tenebrosos, sinistros esquerdos pudessem reencarnar. Retorno. Afirmamos claramente que 3 formas humanas vão ao sepulcro. A. O corpo físico, o cadáver. B. O corpo vital, ou Ligam Sarira. C. A personalidade. Qualquer um sabe que a forma densa desintegra-se gradativamente dentro da sepultura. O corpo vital, ou Ligam Sarira, flutua diante do sepulcro, qual fantasma fosforescente, às vezes tornando-se visível para determinadas pessoas. Entretanto, desintegra-se lentamente, paralelamente ao corpo físico. Interessante, para os clarividentes, é a terceira forma, ou seja, a personalidade energética. Seria um desatino enfatizar a possibilidade de reencarnação para a personalidade. Esta é filha de seu tempo, nasce em seu tempo inexistindo qualquer amanhã para a personalidade do morto. Devemos dizer, em nome da verdade, que a personalidade se forma durante os primeiros 7 anos da infância e se robustece com o tempo e as experiências. Após a morte do corpo carnal, a personalidade vai ao sepulcro. Contudo, costuma escapar do mesmo e perambular pelo cemitério. Nossa compaixão também deve estender-se até essas personalidades descartadas, que têm feito do sepulcro sua morada. Os povos antigos não ignoravam estas coisas, por isso, colocavam dentro da tumba de seus entes queridos, alimentos e objetos relacionados com o instinto. Tais coisas têm sido verificados por muitos arqueólogos ao descobrirem túmulos antigos, sarcófagos, nichos, moradas. As flores e as visitas dos parentes alegram muito as personalidades descartadas. O processo de desintegração de tais personalidades costuma ser espantosamente lento. No momento em que escrevo estas linhas vem-me à memória a lembrança de meus companheiros tombados no campo de batalha, durante a Revolução Mexicana. É indubitável que suas personalidades sepulcrais saíram das tumbas para receber-me, quando os visitei em um antigo cemitério. Obviamente reconheceram-me e interrogaram-me sobre minha existência e forma de vida no presente. Devi Kundalini, a rainha consagrada de Shiva, nossa divina mãe cósmica particular, individual, assume em cada criatura 5 aspectos místicos transcendentes, que urge enumerar. A. Sai manifestada Prakriti. B. A casta Diana, Isis, Tonantzin, Maria, ou melhor, Ran-Io. C. A terrível Hecate, Proserpina, Coatlic, rainha dos infernos e da morte, terror de amor e lei. D. A mãe natura particular, individual, criadora e artífice de nosso organismo físico. E a maga elemental a quem devemos todo o impulso vital, todo o instinto. A bendita deusa Mãe Morte tem poder para castigar-nos quando violamos a lei. Tema também o poder para tirar-nos a vida. Ela é tão só uma faceta magnífica de nossa deidade mística, uma forma esplêndida de nosso próprio ser. Sem o seu consentimento nenhum anjo da morte se atreveria a romper o fio da vida, o cordão de prata, o antakarana. Aquilo que continua além do sepulcro é o ego, o eu, o mim mesmo, certa soma de os diabos que personificam nossos defeitos psicológicos. Normalmente, esses agregados psíquicos agem no mundo astral e mental. Raras são as essências que conseguem emancipar-se de tais elementos subjetivos, por algum tempo, para gozarem umas férias no mundo causal,
antes do retorno a este vale de lágrimas. Por esses tempos tenebrosos do Kali Yuga, a vida celeste entre a morte e o novo nascimento se torna cada vez mais impossível. A causa de tal anomalia consiste no robustecimento do ego animal. A essência de cada pessoa está demasiadamente engarrafada pelo eu psicológico. Os egos normalmente submergem dentro do reino mineral, nos mundos infernos, ou retornam de forma imediata ou mediata em um novo organismo. O ego continua na semente de nossos descendentes. Retornamos incessantemente para repetirmos sempre os mesmos dramas, as mesmas tragédias. Devemos insistir nisto, nem todos os agregados psíquicos conseguem tal retorno humano. Realmente muitos seus diabos se perdem pelo fato de submergirem dentro do reino mineral, ou continuarem reincorporando-se em organismos animais, ou se aferram ou aderem resolutamente a determinados lugares. Fecundação. É inquestionável que os ovários emitem um óvulo a cada 28 dias que é recolhido numa das trompas de Falópio e conduzido, sabiamente, ao útero dos prodígios, onde deve encontrar-se com o gérmen masculino um zoosperma, se é que uma nova vida há de começar. O Sahaja Maithuna, o sexo yoga, com todas as suas asanas tântricas e seu famoso coitus reservatus, se que bem limita a quantidade de fecundações, não é, de modo algum, óbice para algumas concepções. Qualquer zoosperma maduro pode escapar, durante o Sahaja Maithuna, para realizar a fecundação. Resulta interessante que dos 6 ou 7 milhões de zoospermas que qualquer profano comum e corrente perde num coito, tão só um afortunado espermatozoide logrará penetrar no óvulo. É ostensível que o zoosperma fecundante capaz de entrar no óvulo possui uma força maior. Não está demais enfatizar a ideia de que a dinâmica do zoosperma fecundante deve-se à essência que regressa para reincorporar-se. Resulta, pois, manifestadamente absurdo derramar o vaso de Hermes, perder vários milhões de zoospermas, quando, na realidade, só é necessário um espermatozoide fecundante. Os gnósticos criamos com o poder de Kriya Shakti, o poder da vontade e da yoga. Jamais, na vida, derramamos o vão do mercúrio sófico. Não há na vida força mais impelente na sua expressão que o esforço que fazem os germes masculino e feminino, para se encontrar. O útero é o órgão sexual feminino em que se desenvolve o feto, o vestíbulo deste mundo onde a criatura se prepara para o seu advento. Foi-nos dito, com grande acerto, que é possível escolher e determinar, voluntariamente, o sexo da criatura, e isto é possível quando a lei do karma o permite. Na imaginação de todo homem existe sempre o protótipo vivente de uma beleza ideal feminina. Na imaginação de toda mulher não deixa sempre de existir algum príncipe azul, e isso está já demonstrado. Se, no instante do coito, predomina o anelo masculino, o fruto do amor será fêmea. Se, no momento preciso da cópula, ressalta o anelo feminino, a criatura será macho. Baseados neste princípio, podemos formular assim: se ambos, Adão e Eva, se põem de acordo para criar, é óbvio que podem determinar, voluntariamente, o sexo da criatura. Se, no instante transcendente da cópula química, marido e mulher, em mútuo acordo psicológico, anelarem, de verdade, um filho varão, o resultado manifesto seria um menino. Se, no momento maravilhoso do coito metafísico, ele e ela quiserem, ardentemente, uma filha, o resultado seria menina. Escrito está, com carvões acesos nas páginas do livro da vida, que toda a concepção se realiza sob as influências cósmicas da lua em Câncer. A morte e a concepção encontram-se intimamente relacionadas. Os extremos se tocam. A senda da vida é formada pelas marcas dos cascos do cavalo da morte. Os últimos instantes do agonizante acham-se associados às delícias eróticas dos casais que se amam. No último segundo da vida, no momento preciso em que exalamos o final alento, transmitimos, ao futuro organismo que nos aguarda além do tempo e da distância, certo desenho cósmico particular que vem a cristalizar-se no óvulo fecundado. É por meio do cordão de prata o famoso antakarana que ficamos conectados com o zoosperma fecundante. Não é demais afirmar que a essência só vem a penetrar no corpo físico, no instante em que fazemos nossa primeira inalação. Beleza. Valdemar diz, é demasiado conhecido o susto de gravidez da mulher para que nos estendamos muito sobre o particular. Consigna as especiais agitações de ânimo que obram sobre o terno fruto que se acha no ventre materno. Porém, de maneira singular, jamais se teve bastante em conta que imensa importância tem uma influência psíquica sobre o feto.
Já uma simples sugestão de objetos pode acarretar uma transformação física do mesmo. Assim, uma mulher deu à luz, faz algum tempo, num hospital berlinês, a um monstro que tinha orelhas e focinho de cachorro e pelo de besta. Entre os meus conhecidos ocorreu o caso de que, visitando, com frequência, usou durante sua gravidez, a esposa de um industrial de Chemnitz, pois ela gostava muito dos filhotes de leoa, deu à luz a um par de gêmeos com cabeças leoninas e garras. Ambas as criaturas estavam desprovidas de inteligência humana e morreram nas idades de 11 e 12 anos respectivamente. De grávidas que tiveram um susto de rato, tem-se ouvido, a miúde, que o recém-nascido tinha uma manha, ou nódoa, semelhante à pele do rato, exatamente no lugar onde sua mãe havia levado a mal no momento do susto. Na antiguidade, continua dizendo Valdemar, extraía-se a correspondente consequência do susto das mulheres, podia produzir resultados negativos, mas, também, positivos. Assim nos manifesta o Pian que as mulheres de Esparta davam à luz a criaturas extraordinariamente belas e bem constituídas, porque tinham à vista, em seus dormitórios, estátuas de Apolo, Jacinto, Narciso e os Dioscuros, e ademais, desfrutavam, durante sua gravidez, da música de harpas e de flautas. Também se impunha aos maridos espartanos que, durante a gravidez de suas mulheres, não mostrassem jamais um semblante carrancudo ou mal-humorado, senão sempre satisfeito. Heliodoro conta que de um casal de cônjuges, espantosamente feios, nasceu um rebento extraordinariamente formoso, porque a mãe teve sempre diante de si, em seu dormitório, uma maravilhosa estátua de tamanho natural de Adonis. Também o tirano de Chipre, mal conformado e feio, foi, não obstante, pai de garotinhos surpreendentemente lindos, porque ornou o dormitório com radiantes figuras de divindades. No curso da história ocorreu, repetidamente, que as mulheres levantaram suspeitas de infidelidade, devido a seu susto de gravidez. A esposa de pele escura do também pele escura e daspo, chamada Persina, deu à luz, ao cabo de 10 anos de matrimônio estéril, a uma filha completamente branca. Em seu desespero, porque o marido não acreditaria em sua inocência e a acusaria de trato com o estranho, abandonou a criatura. Pôs-lhe o nome Charicleia. E sucedeu que voltou a achá-la ao cabo de muitos anos. Ditosa, declarou, então, a sua filha, como, ao nascer, foste branca, cuja cor contradiz a natureza dos etíopes, reconheciam mesmo a causa. Nos braços de meu esposo havia eu visto a imagem de Andrômeda desnuda, quando a raptou Perseu das rochas, e por isso, tu obtiveste essa cor. Em seguida, Persina confessou a seu esposo que tinha uma filha, fez pôr a imagem de Andrômeda junto a Charicleia e, com efeito, a semelhança era desconcertante. E Daspo se deixou convencer admirado e o povo, fora de si de júbilo, comulou aos 3 de beneplácitos. Também um crítico de espírito tão penetrante como Lessing manifesta, muito expressivamente, que, em especial, as artes plásticas, a par do infalível fluxo que tem sobre o caráter da nação, são capazes de uma ação que precisa um controle mais próximo do Estado. Se belos seres criam belas estátuas, estas obram de novo sobre aqueles e o Estado há de agradecer às belas estátuas os belos cidadãos. Entre nós, a delicada imaginação da mãe só parece exteriorizar-se em monstros. Necessário é regressar ao ponto de partida original e cultivar, com singular anelo, a beleza do espírito. A recâmara nupcial deve converter-se no templo da arte, ela é, em si mesma, o centro magnético do amor. As mulheres de santa predestinação não devem perder, jamais, a capacidade de assombro. Contemplai, ó filhas de Vênus, as divinais esculturas de vossa habitação, a fim de que o fruto de vosso amor seja realmente belo. Criai belezas, eu vos digo, em nome do amor e da verdade. Sede felizes, bem-amadas. Sede ditosas com vossas criações. A alcova nupcial é o santuário de Vênus, não o profaneis, jamais, com pensamentos indignos. Inteligência. A procriação mágica, esotérica, sem ejaculação seminal, a impregnação ideoplástica do feto, deveria ser animada pelo inteligente desejo de procurar para o rebento as melhores propriedades características e a possibilidade de uma vida longa, cheia de luz e de vida. O momento oportuno para engendrar filhos são os inteligentes acha-se na curva da vida ascendente, na qual a essência maravilhosa do infante, portada pelo grande respirar do sol, na jubilosa ressurreição da grande natureza, será reincorporada no geral florescer da vida universal. Escrito está, com palavras de fogo, que a potência da ação e da energia psíquica e física é alcançada na procriação mágica, de maneira muito especial, no quarto crescente de maio e na hora da saída do sol.
Os chamados filhos da noite nupcial, ou aqueles desventurados que foram engendrados após copiosos banquetes e bebedeiras, são portadores de valores anímicos muito inferiores. Os neurastenoides, aqueles que sofrem de complexos de todo tipo, os covardes, misantropos, esquizofrênicos, masoquistas, assassinos de todo tipo, bêbados empedernidos, homossexuais, lésbicas, embotados, rombudos, imbecis e idiotas que, ademais, acrescentam à sua asquerosa tara, um corpo doentio e deformado, procedem de azaradas coabitações abomináveis ou bem da concorrência de enfermidades venéreas. A procriação incontrolada de criaturas no instante da embriaguez, inconsciência, a miúde sob o influxo depravado do álcool, opera como uma maldição, em gerações posteriores. Só quando vivem Adão e Eva em um estado autoenaltecedor, edificante e essencialmente dignificante, produz-se aquele intercâmbio de força anímicas, através de cada célula que, realmente, logram engendrar um filho do sol, uma formosa criatura física e animicamente ditosa. É propriamente inconcebível que o homem, como o pecuarista ou o jardineiro, cuida com maior esmero de produzir os melhores exemplares de animais e os frutos e plantas mais belos, fragrantes e matizados, mediante a seleção e cruzamento dos mais seletos produtos e sementes, exclua, em geral, na própria geração de sua espécie, aquelas precauções, diligência e atenção. A qualidade do sêmen se encontra intimamente associada à potência imaginativa. Quando se comete o crime de derramar este elixir maravilhosos, empobrece-se a faculdade criadora, o translúcido, a imaginação, e então, já não é possível manter, com igual frescor na mente, qualquer bela imagem que pudéssemos usar para dar vida e forma a uma resplandecente criatura. Platão, que em seu banquete, denomina a doutrina da beleza os mistérios de Eros, define o amor como a apetência divina, conferindo ao homem um grande poder universal que logra entusiasmar o coração para criar filhos sãos e belos. Sabido é que, mensalmente, durante a fase da lua cheia, desprende-se um óvulo do ovário da mulher, o qual causa hemorragia. Isto se chama menstruação. O óvulo não fecundado por nenhum zoosperma abandona, ao cabo de uns dias, o útero e começa um novo ritmo vital. Foi-nos dito que, no lugar em que o óvulo se desprendeu, forma-se o chamado corpo amarelo, o qual é infinitesimal. Este é o fruto maravilhoso que possui a preciosa substância de potência nervosa, da qual obtém todo o seu corpo uma consequência energizante e estruturadora. A corrente sanguínea, assim como todas as células vitas, são então, por assim dizer, carregadas eletricamente de novo. Quanto mais casta seja a mulher, quanto mais transmute sublime a energia sexual, tanto mais se produz nela uma reanimação física e anímica. É indubitável que, quanto mais espasmos e orgasmos tenha, produzir-se-á uma diminuição da secreção interna estruturadora. Os valiosos núcleos orgânicos das glândulas genitais não poderão, então, transformar-se naquela substância etérica de tecido sutil que outorga, às células do corpo físico, tensão e renovação e virá a velhice prematura e as enfermidades. Também o mais longo ou mais curto ritmo respiratório da mãe determina, no parto, a qualidade do primeiro respirar da criatura. Com este ritmo de respiração fará afluir a si do mundo e devolver-lhe gosto e desgosto, valor e futilidade. A cega paixão, no ato carnal, gera desordenados redemoinhos eletromagnéticos que, como oscilações vitais herdadas, provocam uma dissonância tão grande nas células da criatura, que não pode abrir brechas para a parte positiva da influência paterna. É ostensível que, havendo castidade científica, beleza e amor, será impregnado o óvulo fecundado por alguma essência muito desenvolvida e o resultado será, então, um filho ou filha com ricos valores anímicos. Inteligência. A procriação mágica, esotérica, sem ejaculação seminal, a impregnação ideoplástica do feto, deveria ser animada pelo inteligente desejo de procurar para o rebento as melhores propriedades características e a possibilidade de uma vida longa, cheia de luz e de vida. O momento oportuno para engendrar filhos sãos inteligentes acha-se na curva da vida ascendente, na qual a essência maravilhosa do infante, portada pelo grande respirar do sol, na jubilosa ressurreição da grande natureza, será reincorporada no geral florescer da vida universal. Escrito está, com palavras de fogo, que a potência da ação e da energia psíquica e física é alcançada na procriação mágica, de maneira muito especial, no quarto crescente de maio e na hora da saída do sol. Os chamados filhos da noite nupcial, ou aqueles desventurados que foram engendrados após copiosos banquetes e bebedeiras, são portadores de valores anímicos muito inferiores. Os neurastenoides,
aqueles que sofrem de complexos de todo tipo, os covardes, misantropos, esquizofrênicos, masoquistas, assassinos de todo tipo, bêbados empedernidos, homossexuais, lésbicas, embotados, rombudos, imbecis e idiotas que, ademais, acrescentam à sua asquerosa tara, um corpo doentio e deformado, procedem de azaradas coabitações abomináveis ou bem da concorrência de enfermidades venéreas. A procriação incontrolada de criaturas no instante da embriaguez, inconsciência, a miúde sob o influxo depravado do álcool, opera como uma maldição, em gerações posteriores. Só quando vivem Adão e Eva em um estado autoenaltecedor, edificante e essencialmente dignificante, produz-se aquele intercâmbio de forças anímicas, através de cada célula que, realmente, logram engendrar um filho do sol, uma formosa criatura física e animicamente ditosa. É propriamente inconcebível que o homem, como o pecuarista ou o jardineiro, cuida com maior esmero de produzir os melhores exemplares de animais e os frutos e plantas mais belos, fragrantes e matizados, mediante a seleção e cruzamento dos mais seletos produtos e sementes, exclua, em geral, na própria geração de sua espécie, aquelas precauções, diligência e atenção. A qualidade do sêmen se encontra intimamente associada à potência imaginativa. Quando se comete o crime de derramar este elixir maravilhosos, empobrece-se a faculdade criadora, o translúcido, a imaginação, e então, já não é possível manter, com igual frescor na mente, qualquer bela imagem que pudéssemos usar para dar vida e forma a uma resplandecente criatura. Platão, que em seu Banquete, denomina a doutrina da beleza os mistérios de Eros, define o amor como a apetência divina, conferindo ao homem um grande poder universal que logra entusiasmar o coração para criar filhos sãos e belos. Sabido é que, mensalmente, durante a fase da lua cheia, desprende-se um óvulo do ovário da mulher, o qual causa hemorragia. Isto se chama menstruação. O óvulo não fecundado por nenhum zoosperma abandona, ao cabo de uns dias, o útero e começa um novo ritmo vital. Foi-nos dito que, no lugar em que o óvulo se desprendeu, forma-se o chamado corpo amarelo, o qual é infinitesimal. Este é o fruto maravilhoso que possui a preciosa substância de potência nervosa, da qual obtém todo o seu corpo uma consequência energizante e estruturadora. A corrente sanguínea, assim como todas as células vitas, são então, por assim dizer, carregadas eletricamente de novo. Quanto mais casta seja a mulher, quanto mais transmute sublime a energia sexual, tanto mais se produz nela uma reanimação física e anímica. É indubitável que, quanto mais espasmos e orgasmos tenha, produzir-se-á uma diminuição da secreção interna estruturadora. Os valiosos núcleos orgânicos das glândulas genitais não poderão, então, transformar-se naquela substância etérica de tecido sutil que outorga, às células do corpo físico, tensão e renovação e virá a velhice prematura e as enfermidades. Também o mais longo ou mais curto ritmo respiratório da mãe determina, no parto, a qualidade do primeiro respirar da criatura. Com este ritmo de respiração fará afluir a si do mundo e devolver-lhe gosto e desgosto, valor e futilidade. A cega paixão, no ato carnal, gera desordenados redemoinhos eletromagnéticos que, como oscilações vitais herdadas, provocam uma dissonância tão grande nas células da criatura, que não pode abrir brechas para a parte positiva da influência paterna. É ostensível que, havendo castidade científica, beleza e amor, será impregnado o óvulo fecundado por alguma essência muito desenvolvida e o resultado será, então, um filho ou filha com ricos valores anímicos. A lei da recorrência. Com uma série de insólitos relatos quero explicar agora o que é a lei da recorrência. Esta lei nunca foi para mim algo novo ou estranho. Em nome de isso que é o divinal devo afirmar que essa pragmática regra só a conheci através de minhas inusitadas vivências. Dar fé de tudo aquilo que realmente temos experimentado de forma direta é, fora de dúvida, um dever para com os nossos semelhantes. Jamais pretendi me esquivar intelectualmente dessa múltipla variedade de lembranças relacionadas com minhas 3 precedentes existências e o que corresponde à minha vida atual. Para o bem da grande causa, pela qual estamos lutando intensamente, prefiro assumir as responsabilidades, pagar e confessar abertamente meus erros, ante o veredicto solene da consciência pública. Declaro, com sinceridade, que na Espanha fui o Marquês Juan Conrado, terceiro grande senhor da província de Granada. Essa era a época dourada do famoso Império da Espanha. O cruel conquistador Hernán Cortés, pérfido como nenhum outro, havia atravessado com sua espada o coração do México, enquanto o desumano Pizarro, no Peru, fazia com que fugissem 100.000 virgens. Muitos nobres e plebeus aventureiros e perversos embarcavam para a Nova Espanha em busca de fortuna.
É lógico que eu, de modo algum, podia ser uma exceção. Numa simples caravela, frágil e leve, naveguei durante vários meses sobre o furioso oceano, com o propósito de chegar às terras da América. Assevero, com veemência, que jamais tive a intenção de saquear os templos dos augustos mistérios, nem de conquistar povos ou destruir cidades. Andei por essas terras da América em busca de fortuna, porém, cometi muitos erros. Estudá-los é necessário porque necessitamos conhecer os paralelos e verificar conscientemente a sábia lei da recorrência. Esses eram os meus tempos de Bodhisattva caído quando, também, não era nenhuma mansa ovelha. Já se passaram muitos séculos, mas tendo a consciência desperta e por isso jamais poderei esquecer tanto desatino. A primeira paralela que devemos estudar corresponde, exatamente, ao meu atual corpo físico. Tendo chegado em frágil embarcação da Mãe Pátria, estabeleci-me muito próximo das escarpadas costas do Atlântico. Por aqueles tempos da conquista espanhola existia, desgraçadamente, o negócio internacional relacionado com a infame venda de negros africanos. Conheci, então, para o meu bem ou para o meu mal, uma nobre família de cor, originária da Argélia. Recordo ainda uma donzelinha tão negra e tão formosa como um sonho milagroso das 1001 noites e compartilhei com ela o leito de prazeres no Jardim das Delícias, foi por ter sido movido pelo incentivo da curiosidade. Queria conhecer o resultado daquele cruzamento racial. Dele nascerá um menino mulato. Até aí, nada de excepcional. Mais tarde, veio o neto, o bisneto e o tataraneto. Naqueles tempos de Bodhisattva caído me esqueci das famosas marcas astrais que se originam no coito e que todo desencarnado leva em seu karmasaya. É evidente que tais marcas relacionam uma pessoa com aquelas pessoas consanguíneas oriundas do coito químico. É oportuno dizer que os yogis do Hindustão têm feito sobre isto, detidos estudos. Meu atual corpo físico vem da citada cópula metafísica. Noutras palavras, digo que assim fiquei vestido com a carne que trago em minha presente existência. Meus antepassados pais foram exatamente os descendentes daquele ato sexual do Marquês. A sombra que nossos descendentes, através do tempo e da distância, transformem-se em ascendentes. É maravilhoso que depois de alguns séculos venhamos a revestir-nos com nossa própria carne, e transformar-nos em filhos de nossos próprios filhos. Viagens incessantes por essas terras da Nova Espanha caracterizavam a vida do Marquês. Estas mesmas viagens repetiram-se em minhas subsequentes existências, incluindo a atual. Litelantes, como sempre, esteve ao meu lado, suportando pacientemente todas essas loucuras de meus tempos de Bodhisattva caído. Chegando o outono da vida em cada reencarnação, confesso sem rodeios que sempre me unia à sepultadora, uma antiga iniciada, por quem sempre abandonava a minha esposa e que, numa outra existência cumpriu com o seu dever de dar-me uma sepultura cristã. No entardecer da minha vida presente, voltou a mim essa antiga iniciada. Reconheci-a de imediato, porém, como já não estou mais caído, a repudiei com doçura e ela se afastou aflita. Revestido com a personalidade altiva e até insolente do Marquês, iniciei o retorno à Mãe Pátria depois de uma asquerosa briga motivada por um carregamento de diamantes brutos, extraídos de uma mina muito rica. Para o bem de muitos leitores digo que após um curto intervalo na região dos mortos, tive que entrar novamente em cena, reencarnando-me na Inglaterra. Ingressei no seio da ilustre família Bleler e fui batizado com o piedoso nome de Simeão. Com o florescer da juventude trasladei-me para a Espanha, movido pelo íntimo anseio de retornar à América. Assim, trabalhava a lei da recorrência. Repetiram-se, obviamente, no espaço e no tempo, as mesmas cenas, idênticos dramas, similares despedidas, inclusive, como é natural, a viagem através do borrascoso oceano. Intrépido, saltei nas costas tropicais da América do Sul, habitadas, então, por diferentes tribos. Explorando essas e aquelas regiões de selvas habitadas por animais ferozes, cheguei ao Vale Profundo de Nova Granada, Colômbia, e aos sopés das montanhas de Monte Serrat e de Guadalupe, formoso país governado pelo vice-rei Solis. Começava, por esses tempos, a pagar, de fato, o karma que devia, desde os anos de Marquês. Entre aqueles crioulos na Nova Espanha, eram inúteis os meus esforços para conseguir algum trabalho bem remunerado. Desesperado pela má situação econômica, ingressei como um simples soldado raso no exército soberano. Ali, pelo menos, encontrei pão, abrigo e refúgio. Num dia festivo, logo cedinho,
as tropas de Sua Majestade se preparavam para render honras especiais a seu chefe. Por isso, se deslocavam para todos os lados, realizando manobras com o propósito de organizar contingentes. Recordo ainda certo sargento mal encarado e briguento que aos gritos e maldições passava a revista em seu pelotão. De repente, chegando-se diante de mim, insultou-me gravemente, porque meus pés não se achavam em correta posição militar. Depois, observando detalhes minuciosos de minha jaqueta, traiçoeiramente esbofeteou-me. O que sucedeu, a seguir, não é muito difícil de se adivinhar, pois nada de bom se pode esperar de um Bodhisattva caído. Sem reflexão alguma, torpemente, cravei minha afiada baioneta sanguinária em seu aguerrido peito. O homem caiu por terra ferido de morte. Gritos de pavor se ouviram, mas eu fui astuto e, aproveitando a confusão, a desordem e o espanto geral, escapei daquele lugar, perseguido muito de perto pela soldadesca bem armada. Andei por muitos caminhos rumo às escarpadas costas do Oceano Atlântico. Era procurado por todos os lugares. Consequentemente, evitava passar pelas alfândegas dando muitos rodeios através das selvas. Nos caminhos carroçáveis, que eram bem poucos naqueles tempos, passavam ao meu lado algumas carruagens arrastadas por parelhas de briosos corcéis. Viajavam em tais veículos pessoas que não tinham o meu karma, indivíduos abastados. Um certo dia, à beira do caminho, próximo de uma aldeia, achei uma casinha muito humilde e nela penetrei com a intenção de tomar uma bebida, pois queria me reanimar um pouco. Fiquei atônito, assombrado, ao descobrir que a dona daquela venda era Litelantes. Oh! Eu a havia amado tanto e agora a encontrava casada e mãe de vários filhos. Que reclamações poderia fazer? Paguei a conta e afastei-me com o coração partido. Continuava a marcha pelo caminho quando, com algum temor pude verificar que alguém vinha ao meu encalço. Era o filho daquela senhora, uma espécie de alcaide rural. Aquele homem tomou a palavra e disse-me, de acordo com o artigo 16 do Código do Vice-Rei, você está detido. Inutilmente tentei suborná-lo. Aquele homem bem armado conduziu-me ante os tribunais onde, depois de sentenciado, tive de pagar com uma longa prisão a morte do conhecido sargento. Quando tive liberdade, andei pelas orlas inóspitas selvagens e terríveis do caudaloso rio Madalena, exercendo difíceis trabalhos braçais onde existisse a oportunidade. Como nota interessante do presente capítulo devo dizer que a essência desse alcaide, que me fez passar tantas amarguras encerrado numa imunda prisão, retornou em corpo feminino. É agora uma filha minha. Certamente já é até mãe de família e me tem dado alguns netos. Antes de seu regresso interroguei essa alma nos mundos suprassensíveis. Perguntei-lhe sobre o motivo que a induzia a buscar-me por pai. Respondeu-me sobre o motivo que tinha remorso pelo mal que me havia causado e queria portar-se bem comigo, para corrigir seus erros. Confesso que está cumprindo sua palavra. Naquela época estabeleci-me nas costas do Oceano Atlântico depois de infinitas amarguras kármicas, repetindo assim, todos os passos do insolente Marquês Juan Conrado. O melhor que fiz foi haver estudado o esoterismo, a medicina natural e a botânica. Os nobres aborígenes daquelas terras tropicais retribuíam agradecidos com amor o meu trabalho médico, pois curava-lhes sempre de forma desinteressada. Certo dia, aconteceu o seguinte: apareceu um grande senhor, vindo da Espanha e narrou-me seus infortúnios. Trazia num barco toda sua fortuna e os piratas o seguiam. Queria um lugar seguro para seus ricos tesouros. Fraternalmente ofereci-lhe apoio e até propus abrir uma cova para guardar suas riquezas. Aquele homem aceitou meus conselhos, não sem antes me exigir solene juramento de honradez e lealdade. Após entender com a fragrância da sinceridade e o perfume da cortesia dei ordens à minha gente. Um grupo seleto de aborígenes abriu a terra. Feito o buraco, colocamos ali, com grande cuidado, um enorme baú e uma caixa contendo barras de ouro maciço e ricas joias de incalculável valor. Mediante certos exorcismos mágicos fiz o encantamento das joias guardadas, como dissera Demário Roso de Luna, com o propósito de torná-las invisíveis ante os desagradáveis olhos da cobiça. O cavalheiro remunerou-me muito bem, fazendo-me generosa entrega de uma rica bolsa com moedas de ouro. A seguir, afastou-se daquele lugar, fazendo a si mesmo o propósito de voltar à sua mão pátria e trazer de lá a sua família, pois desejava estabelecer-se senhorialmente nas belas terras da Nova Espanha. O relógio de areia do destino jamais está parado.
Passaram os dias, os meses e os anos e aquele bom homem jamais regressou. Talvez tenha morrido em sua terra ou tenha sido vítima da pirataria que então infestava os 7 mares, não o sei. Existem casos sensacionais na vida. Certo dia, em minha presente reencarnação, estando longe desta minha terra mexicana, conversava sobre dito assunto com um grupo de irmãos gnósticos entre os quais despontava, por sua sabedoria, o mestre Garga Cuixines. Tive, então, uma tremenda surpresa. Vi, com místico assombro, como o soberano comendador Garga Cuixines se levantava para confirmar enfaticamente as minhas palavras. O citado mestre nos informou que, pessoalmente, tinha visto o escrito de tal relato em dourados versos. Falou-nos de um velho livro poeirento e lamentou havê-lo emprestado. Meu Deus, jamais eu soube de tal tratado. Velhas tradições nos dizem que muitas pessoas destas costas do Caribe estiverem buscando o tesouro de Bleler. Curioso é que aqueles nobres aborígenes que antes enterraram tão rica fortuna estão novamente reincorporados formando o grupo do SSS, o Supremo Santuário. Assim trabalha a lei da recorrência. Recordo, claramente, que depois daquela minha tempestuosa existência com a referida personalidade inglesa fui constantemente invocado por essas pessoas que se dedicam ao espiritualismo ou espiritismo. Queriam que lhes dissesse qual era o lugar onde se encontrava guardado o precioso tesouro. Cobiçavam o tesouro de Bleler, contudo, fiel a meu juramento na região dos mortos, evidentemente jamais quis entregar o segredo. Repetindo os passos do insolente Marquês Juan Conrado, em minha subsequente existência, reencarnei-me no México. Meu nome de batismo foi Daniel Coronado. Nasci no norte, pelos arredores de Hermosillo, todos estes lugares foram conhecidos em outros tempos pelo Marquês. Meus pais quiseram todo o bem para mim. Inscreveram-me quando jovem, na academia militar, mas tudo foi em vão. Um certo dia aproveitei de forma desastrosa um fim de semana em banquetes e bebedeiras com maus amigos. Confesso, com certa vergonha, que tive de regressar a casa com o uniforme de cadete todo sujo, destroçado e roto. Meus pais sentiram-se frustrados, e como era de se esperar, não voltei mais para a academia militar. A partir desse momento começou o meu caminho de amarguras. Felizmente reencontrei Litelantes, que estava reencarnada com o nome de Lígia Paca ou Francisca, e em boa hora recebeu-me por esposo. Biografar qualquer vida é um trabalho muito difícil e de judicioso conteúdo. Por isso, ressalto apenas determinados detalhes com fins esotéricos. Inquestionavelmente eu não desfrutava de cômoda situação, pois ganhava o pão de cada dia com dificuldades. Comia, muitas vezes, com um mísero salário de Lígia. Ela era uma pobre mestra da escola rural e, para culminar, atormentava, inclusive, com meus execráveis ciúmes. Não queria ver com bons olhos os seus colegas de magistério, os quais tinham por ela grande estima. Entretanto, algo de útil fiz por aqueles tempos, formei um belo grupo esotérico gnóstico em pleno Distrito Federal. Os estudantes de tal congregação, em minha atual existência, retornaram a mim, de acordo com a lei da recorrência. Durante o cruel regime porfirista tive um cargo não muito agradável na polícia rural. Cometi o erro imperdoável de julgar o famoso Golondrino, perigoso bandoleiro que atacava a comarca, e é claro que esse perverso morreu fuzilado. Em minha atual existência reencontrei o reincorporado num corpo feminino. Sofria de delírio e perseguição. Temia que o encarcerassem por furto e lutava por desatar-se de certos laços imaginários. Acreditava que ia ser fuzilado. É lógico que cancelei minha dívida curando aquela enferma. Os psiquiatras haviam falhado lamentavelmente porque não foram capazes de saná-la. Ao instalar a rebelião contra de Porfírio Dias, abandonei o nefasto posto da polícia rural, reuni-me, então, com humildes trabalhadores de Irpá e Picareta, pobres peões explorados por fazendeiros, e organizei um batalhão. Era de fato admirável aquele valoroso punhado de gente simples armada apenas com facões, pois ninguém tinha dinheiro para comprar armas de fogo. Felizmente o general Francisco Villa nos recebeu na divisão do Norte. Ali deram-nos cavalos e fuzis. Não há dúvida que naqueles anos de tirania lutamos por uma grande causa. O povo mexicano gemia sob as botas da ditadura. Digo, em nome da verdade, que minha personalidade como Daniel Coronado foi um fracasso. A única coisa pela qual valeu a pena viver foi o grupo esotérico no Distrito Federal e o meu sacrifício na Revolução.
A meus companheiros de rebelião digo-lhes, abandonei as fileiras quando adoeci gravemente. Nos últimos dias dessa vida tormentosa andei descalço pelas ruas do Distrito Federal, com as roupas em trapos, faminto, velho, doente e mendigando. Confesso, com profundo pesar, que vim a falecer num casebre imundo. Recordo aquele instante em que o médico sentado numa cadeira, depois de me examinar exclamou, movendo a cabeça, este caso está perdido, e logo se retirou. O que aconteceu a seguir foi terrível. Senti um frio espantoso como o gelo da morte. A meus ouvidos chegam gritos de desespero. São Pedro, São Paulo ajuda-o! Assim exclamava aquela mulher a qual chamo de a sepultadora. Estranhas mãos esqueléticas agarraram-me pela cintura e tiraram-me do corpo físico. Era o anjo da morte que intervinha resolutamente e cortava, com sua foice, o cordão de prata. A seguir, abençoou-me e afastou-se. Bendita morte! Quanto tempo te aguardava! Finalmente chegastes em meu auxílio, pois bastante amarga era a minha existência. Feliz repousei nos mundos superiores, depois de inúmeras amarguras. A dor humana dos mortais também tem um limite, além da qual reina a paz. Infelizmente não durou muito tempo aquele repouso no seio profundo da eternidade. Um dia qualquer, não importa qual, muito tranquilo veio a mim um dos brilhantes senhores da lei, tomou a palavra e disse: Mestre Samael Aunveor, tudo já está preparado. Siga-me. Eu respondi de imediato. Sim, venerável mestre, eu o seguirei. Andamos então juntos por diversos lugares. Finalmente penetramos numa casa senhorial. Atravessamos um pátio, depois uma sala e logo entramos no quarto da matrona. Ouvimos que se queixava de dores do parto. Esse foi o instante místico em que vi, com assombro, o cordão de prata de minha existência atual, conectado psiquicamente ao infante que estava para nascer. Momentos depois, aquela criatura inala com a avidez o prana da vida. Senti-me atraído para o interior daquele pequeno organismo e logo chorei com todas as forças de minha alma. Vi ao meu redor algumas pessoas que sorriam para mim. Confesso que me chamou a atenção, de forma especial, um gigante que me fitava com carinho. Era meu pai terreno. Digo, com certa ênfase, que aquele bom autor de meus dias fora na época medieval, durante os tempos da cavalaria, um nobre senhor, a quem tive de vencer em cruentas batalhas. Jurou-me vingança e cumpriu-a em minha presente existência. Movido por dolorosas circunstâncias, abandonei, muito jovem, a casa paterna. Viajei por todos aqueles lugares onde antes estiverem existências passadas. Repetiram-se os mesmos dramas, as mesmas cenas. Litelantes apareceu novamente em meu caminho. Reencontrei meus velhos amigos. Quis falar-lhes, porém não me conheceram. Inúteis foram os meus esforços para fazer-lhes recordar nossos tempos idos. Contudo, algo novo sucedeu em minha presente reencarnação. Meu real ser interior fez esforços desesperados, terríveis, para trazer-me ao caminho reto do qual me havia afastado há muito tempo. Confesso, francamente, que dissolvi o ego e que me levantei do lodo da terra. É óbvio que o eu está submetido à lei da recorrência. Quando o mim mesmo se dissolve, adquirimos liberdade e nos tornamos independentes da citada lei. A prática tem me ensinado que as diferentes cenas das diversas existências se processam dentro da espiral cósmica, repetindo-se sempre, ora em espirais mais altas, ora em mais baixas. Todos os feitos do Marquês, incluindo suas inúmeras viagens, repetiram-se em espirais cada vez mais baixas, nas 3 reencarnações subsequentes. Existem no mundo pessoas de repetição automática exata. Essas pessoas renascem sempre no mesmo povo, entre sua própria família. É evidente que tais egos já sabem de memória o papel e até se dão ao luxo de profetizar sobre si mesmos. É claro que, a constante repetição não os deixa esquecer acontecimentos, por isso parecem adivinhos. Essas pessoas costumam assombrar seus familiares pela exatidão de seus prognósticos. A transmigração das almas. Tendo como cenário o anfiteatro cósmico, quero colocar nestas páginas algumas recordações. Muito antes que surgisse dentre o caos essa cadeia lunar da qual falaram tantos insignes escritores teosóficos, existiu um universo do qual, agora, restam apenas suas marcas entre os íntimos registros da natureza.
Foi num mundo desses onde ocorreu o que a seguir relatarei com o evidente propósito de esclarecer a doutrina da transmigração das almas. De acordo com os desideratos cósmicos, naquele planeta evoluíram e involuíram 7 raças humanas, muito semelhantes às de nosso mundo. Por ocasião de sua quinta raça raiz, demasiado parecida com a nossa, existiu a abominável civilização do Kali Yuga ou Idade de Ferro, tal como nestes momentos temos aqui na Terra. Eu, que era apenas um pobre animal intelectual condenado à pena de viver, vinha de mal a pior, reincorporando-me, incessantemente, em organismo masculino e feminino, segundo o débito e o haver com o karma. Confesso que inutilmente a minha mãe natureza trabalhava, criando-me corpos, mas eu sempre os destruía com meus vícios e paixões. Qual uma maldição insuportável, cada uma de minhas existências se repetia dentro da linha espiraloide, em curvas cada vez mais baixas. Obviamente, havia-me precipitado pelo caminho involutivo e decadente. Revolvia-me como um porco no lodo abjeto de todos os vícios, e nem remotamente me interessavam os assuntos espirituais. É inquestionável que me havia tornado um cínico não redimido e qualquer tipo de castigo, por mais grave que fosse, estava condenado ao fracasso. Dizem que 108 contas tem o colar de Buda e isto nos indica o número de vidas que corresponde a toda alma. Devo dar certo ênfase ao dizer que a última dessas 108 existências foi, para mim, algo definitivo. Ingressei no reino mineral submerso. A última dessas personalidades foi do sexo feminino e, depois de revolver-me no leito de Procusto, serviu-me de passaporte para o inferno. Dentro do ventre mineral daquele mundo blasfemava, maldizia, feria, insultava, fornicava espantosamente e me degenerava mais e mais, sem nunca dar mostras de arrependimento. Sentia-me caindo na remota distância do passado. A forma humana me desagradava. Preferia assumir dentro desse abismo figura de bestas. Depois, parecia que era planta, sombra que deslizava aqui, ali e acolá. Por último, senti que me fossilizava. Transformar-me em pedra? Que horror! Contudo, já estava tão degenerado que nem isto me importava. Ver, qual leproso da cidade dos mortos-viventes, cair dedos, orelhas, nariz, braços e pernas, certamente não é nada agradável. Porém, nem isto me comovia. Fornicava incessantemente no leito de Procusto com quantas larvas se aproximassem e sentia que me extinguia como uma vela de cera. A vida dentro das entranhas minerais de tal planeta era-me demasiadamente aborrecedor. Por isso, como que pretendendo matar o tempo, tão longo e tedioso, revolvia-me como um porco entre a imundície. Debilitava-me espantosamente todo feito em pedaços e morria penosamente. Desintegrava-me com uma lentidão horrível. Nem sequer tinha mais forças para pensar melhor assim. Finalmente chegou a morte segunda, da qual fala o Apocalipse de São João. Exalei o derradeiro alento e a essência logo ficou livre. Vi-me transformado num formoso menino. Certos divais, depois de me examinarem detidamente, permitiram-me entrar pelas portas atômicas que conduzem alguém de regresso à superfície planetária, à luz do Sol. É claro que o ego, o mim mesmo, o eu havia morrido. Minha alma livre assumia agora a bela forma de um terno infante. Que felicidade, meu Deus! Quão grande é a misericórdia de Deus! A essência liberada do ego é intimamente inocente e pura. O eu transformou-se dentro das entranhas daquele mundo em poeira cósmica. Quanto tempo vivi nos mundos infernos? Não sei. Possivelmente uns 8 a 10 mil anos. Agora, desprovido do ego, retornei à senda de tipo evolutivo. Ingressei no reino dos gnomos ou pigmeus, seres que trabalham com o limo da terra, elementais inocentes do mineral. Mais tarde, ingressei nos paraísos elementais do reino vegetal, reincorporando-me constantemente em plantas, árvores e flores. Quão feliz sentia-me nos tempos do Éden, recebendo ensinamentos aos pés dos divais. A felicidade dos paraísos ginas é inconcebível para o raciocínio humano. Cada família nesses Édens tem seus templos e seus instrutores. Alguém pode encher-se de êxtase ao entrar no Santuário das Laranjas, ou na capela da família elemental da boa erva da menta, ou na igreja dos eucaliptos. Tratando-se de processos evolutivos, devemos fazer o seguinte enunciado: natura não facis saltus, a natureza não dá saltos. É evidente que os estados mais avançados do reino vegetal permitiram-me passar para o estado animal.
Comecei reincorporando-me em organismos muito simples. Depois de ter possuído milhões de corpos, terminei por retornar em organismos cada vez mais complexos. Como nota sobressalente destes parágrafos, devo dizer que ainda conservo recordações muito interessantes de uma dessas tantas existências, às margens de um formoso rio de águas cantantes, que alegres se precipitavam em seu leito de rochas milenares. Era, então, uma humilde criatura, uma espécie muito particular do gênero dos batráquios. Movia-me dando saltos daqui para lá e de lá para cá, entre as árvores. Evidentemente tinha plena consciência de mim mesmo. Sabia que outrora havia pertencido ao perigoso reino dos animais intelectuais. Meus melhores amigos eram os elementais desses vegetais que tinham suas raízes às margens do rio. Com eles conversava na linguagem universal. Morava deliciosamente na sombra, muito longe de todos os humanoides racionais. Quando pressentia algum perigo refugiava-me, de imediato, entre as águas cristalinas. Muitas vezes continuei retornando em diferentes organismos, antes que tivesse a felicidade de reincorporar-me numa espécie de anfíbios muito inteligentes, que alegres saíam das procelosas águas do rio para receber os raios solares na arenosa praia. Quando chegou o terrível momento que faz tremer de medo a todos os mortais, dei o último adeus aos 3 reinos inferiores e regressei num organismo humanoide. Assim, reconquistei, trabalhosamente, o estado de animal racional que outrora perderá. Neste meu novo estado de bípede tricerebrado ou tricentrado, rememorava, evocava insólitos acontecimentos abismais e nem remotamente desejava voltar ao mundo soterrado. Ansiava aproveitar, com sabedoria, o novo ciclo de 108 existências que agora me era novamente concedido para minha autorrealização íntima. A experiência passada havia deixado dolorosas cicatrizes no fundo de minha alma e de modo algum estava disposto a repetir os processos involutivos dos mundos infernos. Bem sabia que a roda do Sansara gira incessantemente em forma evolutiva e involutiva, e que as essências, depois de sua passagem pelo reino animal intelectual, descem milhares de vezes ao horroroso precipício, para eliminar os elementos subjetivos das percepções. Contudo, de nenhuma maneira ansiava mais sofrimentos abismais. Por tal razão estava bem disposto a aproveitar meu novo ciclo de existências racionais. Por essa época, a civilização do referido planeta havia chegado ao seu ápice. Os habitantes daquele mundo tinham naves marítimas e aéreas, gigantescas cidades ultramodernas, poderosas indústrias e comércio, e todos os tipos de universidades, etc. Lamentavelmente essa ordem de coisas não se combinavam com as inquietudes do espírito. Numa dessas minhas novas existências humanoides, com a consciência inquieta, como que sentindo um estranho terror, resolvi inquirir, indagar, buscar o caminho secreto. Diz um provérbio da sabedoria antiga: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. O guru, o guia, apareceu para tirar-me das trevas para a luz. Ele me ensinou os mistérios da vida e da morte, indicando-me a senda do fio da navalha. Assim adveio o mistério do áureo florescer. Eu compreendi a fundo minha própria situação. Sabia que era tão somente um pobre homúnculo racional, mas ansiava transformar-me em homem verdadeiro e é óbvio que consegui naquele grande dia cósmico, naquele antepassado sideral, muito antes do Mahavantara de Padma ou Lótus de Ouro. Desgraçadamente, por aqueles tempos remotos, quando apenas iniciava meus estudos esotéricos aos pés do mestre, não gozava de fortuna alguma. Minha família habitantes daquele mundo vivia na pobreza. Uma irmã que cuidava de minha casa ganhava míseros centavos no mercado público vendendo frutas e verduras e eu costumava acompanhá-la. Numa determinada ocasião me encerraram numa horrenda prisão, sem motivo algum. Muito tempo permaneci atrás das grades daquele cárcere. Contudo, isto é curioso, ninguém me acusava. Não existia delito para condenar. Tratava-se de um caso muito especial e para culminar, nem sequer figurava meu nome na lista de presos. Obviamente, existia uma secreta perseguição contra os iniciados, assim o compreendi. Pacientemente, na espera de alguma oportunidade, aguardava a qualquer instante venturoso com o propósito de escapar. Várias vezes tentei, mas em vão. Finalmente, um dia, sem saber como nem porquê, os guardas esqueceram uma das portas abertas. É claro que não estava disposto a perder aquela tão esperada oportunidade. Em questão de segundos deixei aquela prisão. Logo a seguir rodeei algumas vezes uma praça de mercado com o desejo de despistar alguns policiais que conseguiram avistar-me e me seguiam.
Não obstante, triunfei em minha fuga e afastei-me daquela cidade para sempre. Concluirei o presente capítulo dizendo que só trabalhando na frágua acesa de Vulcano logrei transformar-me em homem autêntico. O Arcano 10. Sob o ponto de vista rigorosamente acadêmico, a palavra evolução significa desenvolvimento, construção, progresso, edificação, avanço, dignificação, etc. Fazendo um enfoque gramatical ortodoxo, puro, o termo involução quer dizer regressão, retrocesso, destruição, degeneração, decadência, etc. Enfatizamos a ideia transcendente de que a lei das antíteses coexiste com qualquer processo cruamente natural. Este conceito é absolutamente rebatível e irrefutável e aqui apresentamos alguns exemplos concretos: dia e noite, luz e trevas, construção e destruição, crescimento e decrescimento, nascimento e morte. A exclusão de qualquer dessas duas citadas leis evolução e involução originária estática, a imobilidade, a paralisação radical dos mecanismos naturais. Negar qualquer um desses preceitos significa cair no barbarismo. Existe evolução na planta que germina, se desenvolve e cresce. Existe a evolução no vegetal que caduca, decresce lentamente, até transformar-se num monte de lenha. Existe evolução em todo organismo que gesta, nasce e se desenvolve. Existe evolução em toda criatura que envelhece e morre. Existe evolução em qualquer unidade cósmica que surge do caos. Existe evolução em todo o planeta em estado de consumação, chamado a transformar-se em lua, em cadáver. Há evolução em toda civilização ascendente. Há involução em qualquer cultura de tipo descendente. Essas duas leis constituem o eixo mecânico, fundamental da natureza, sem o qual não poderia girar a roda dos mecanismos naturais. A vida se processa em ondas que giram com o arcano 10 do tarô. Ondas essenciais iniciam sua evolução no reino mineral, prosseguem com o estado vegetal e continuam na escala animal. Por último, alcançam o nível de tipo humanoide intelectual. Ondas de vida descem logo evoluindo dentro do interior do organismo planetário para baixar pelas escalas animal e vegetal até regressar ao reino mineral. Gira a roda do Sansara. Pelo lado direito ascende Anubis evoluindo. Pelo lado esquerdo desce Tifon evoluindo. A estada dentro do estado humanoide intelectual é algo demasiado relativo e circunstancial. Com muita exatidão nos tem sido dito que qualquer período humanoide consta sempre de 108 existências de tipo evolutivo e involutivo. Para cada ciclo humanoide racional está consignado 108 existências guardando estrita concordância matemática com o número de contas que formam o colar de Buda. Depois de cada época humanoide, de acordo com as leis do tempo, espaço e movimento, gira inevitavelmente a roda do arcano 10 do tarô. É evidente então que as ondas de vida que evoluem descem ao interior do organismo planetário para reascender, evolutivamente, mais tarde. 3.000 vezes gira a roda do Sansara. Compreender isto, captar seu profundo significado é indispensável e inadiável se realmente ansiamos a libertação final. Continuamos com o presente capítulo. É necessário chamar a atenção do leitor com o propósito de afirmar o seguinte: concluídos os 3.000 períodos da grande roda, qualquer tipo de autorrealização íntima torna-se impossível. Noutras palavras, afirmamos que a toda monada matematicamente corresponde 3.000 ciclos para sua autorrealização interior profunda. Após a última volta da roda as portas se fecham. Quando isto ocorre, a monada, a chispa imortal, nosso real ser recolhe sua essência e seus princípios para absorver-se definitivamente no seio de isso que não tem nome, o Supremo Parabrahmatma. É óbvio que as monadas fracassadas não conseguiram o mestrado. Possuem a felicidade divinal, mas não têm legítima autoconsciência. São apenas chispas da grande fogueira, não puderam transformar-se, chamas. Nenhum tipo de desculpas poderão dar essas chispas, pois as 3.000 voltas da roda se processam através de muitos dias cósmicos e em variados cenários universais, oferecendo infinitas possibilidades. Sobre a roda do arcano 10 vemos uma esfinge adornada com uma coroa de 9 pontas metálicas. Tal figura egípcia não se encontra situada nem à direita, nem à esquerda da grande roda. A coroa nos está falando da nona esfera, do sexo, do trabalho esotérico na frágua acesa de Vulcano. Essa hierática imagem tão afastada das leis evolutivas e involutivas, simbolizadas nos lados direito e esquerdo da roda, nos está indicando a senda da revolução da consciência, a sabedoria iniciática real.
Só entrando pelo caminho da rebelião íntima, só apartando-nos das sendas evolutivas e involutivas da roda do Sansara, poderemos nos transformar em homens autênticos, legítimos e verdadeiros. A exclusão intransigente da doutrina da transmigração das almas ensinada por Krishna, o grande avatar hindu, vem nos engarrafar no dogma da evolução. Em questões de esoterismo, orientalismo, ocultismo, etc., os eruditos têm plena liberdade para escrever o que lhes aprouver. Contudo, não devem esquecer o livro de ouro. Quero referir-me ao padrão de medidas, o tarô. Ninguém poderia violar impunemente as leis do tarô sem receber o troco. Recordai que existe a lei da catância, o karma superior. Há, portanto, responsabilidade nas palavras. O dogma da evolução viola as leis cósmicas do arcano 10 do tarô, viola os desideratos do livro de ouro e conduz muitas pessoas ao erro. Todo erudito ocultista, esoterista, deve sempre apelar para o padrão de medidas, o tarô, se não quiser cair no absurdo. Paz inverencial. Samael A1 Veor